O som da porta fechando atrás de você é diferente de qualquer outro som que você já ouviu na vida. Não é alto, não é dramático, é seco, final, e ecoa de um jeito que o corpo guarda mesmo quando a mente tenta esquecer. Você está parado no meio de um corredor que cheira a concreto úmido e desinfetante barato, com uma roupa que não é sua, um número que substituiu seu nome e a certeza física de que o mundo do lado de fora continuou girando, sem você. Tudo aconteceu rápido demais para processar. A abordagem, as algemas, a viatura, a delegacia. O sistema te processa como processa todo dia, sem pressa, sem drama, sem nenhum interesse especial em você como pessoa. Você é mais um. E essa percepção de ser mais um numa engrenagem que funciona independente de quem você é o primeiro choque real. Se você fica até o final desse vídeo, você vai entender como a prisão realmente funciona por dentro, as regras que ninguém te conta antes de entrar, e o que esse ambiente faz com uma pessoa nas primeiras 72 horas. Não é o que você viu em série, não é o que você imaginou. É mais silencioso, mais psicológico e mais permanente do que qualquer coisa que a tela consegue mostrar. Tudo começa agora, na sua primeira noite, que vai ser a mais longa da sua vida. Antes de qualquer coisa, o sistema te despersonaliza, não intencionalmente, estruturalmente. É o que o processo faz quando foi desenhado para processar volume e não para reconhecer indivíduo. Você entrega os pertences. Cada objeto pessoal que sai das suas mãos leva junto um pedaço da identidade que você construiu lá fora. O relógio, o celular, a carteira, as fotos, tudo vai para um saco plástico com um número. E você fica com o que sobra quando tira tudo isso. Só você, sem as camadas externas que definem quem você é para o mundo. É uma nudez que vai muito além do físico. A triagem é fria, rápida, funcional. As pessoas que te processam não são necessariamente cruéis, são automatizadas. Fazem o mesmo movimento centenas de vezes. Seu rosto não é diferente de nenhum outro que passou por ali nessa semana. E essa indiferença, não hostilidade, indiferença, é mais desumanizante do que qualquer agressividade seria, porque pelo menos a agressividade reconhece que você existe, indiferença te apaga. Você é levado para um espaço de espera, cela de triagem ou CDP, Centro de Detenção Provisória, dependendo do estado. Outros homens ao redor, alguns dormindo, alguns olhando para o teto, alguns te olhando com uma atenção que você não sabe interpretar ainda. Você aprende rapidamente que nesse ambiente, leitura de ambiente é a habilidade de sobrevivência, e você ainda não tem essa habilidade. Ainda. As primeiras horas ensinam mais do que anos de conversa sobre prisão. A primeira lição é sobre espaço. Você nunca pensou tanto em espaço na vida. O quanto você tinha lá fora, a liberdade de andar, de escolher direção, de sair quando quisesse, só se torna visível quando desaparece completamente. O espaço disponível agora é medido em passos, literalmente. E dentro desse espaço existem regras que ninguém te entrega num papel. Você aprende observando, aprende pelos olhares dos outros, aprende pelos erros que você vê alguém cometer e pelas consequências imediatas que se seguem. A hierarquia existe antes de qualquer palavra ser dita. Ela está na postura, em quem ocupa qual espaço, em quem fala primeiro, em quem é ouvido e quem é ignorado. É uma linguagem corporal densa que você precisa aprender a ler rápido, porque ler errado tem custo. A segunda lição é sobre silêncio. Não o silêncio de ausência de som. O ambiente nunca é completamente silencioso, mas o silêncio de informação. Você não fala sobre o seu caso, não fala sobre o que te trouxe até ali com ninguém que você não conhece. Não demonstra o tamanho do seu medo, mesmo que ele seja enorme, porque medo demonstrado é vulnerabilidade mapeada. E vulnerabilidade mapeada é recurso para quem quiser usar. Você aprende isso no primeiro dia, do jeito mais desconfortável possível. A primeira noite é um capítulo à parte. O tempo funciona diferente quando você não tem controle sobre ele. Lá fora, o tempo passa, às vezes rápido demais, às vezes devagar. Aqui, ele para. Cada hora da madrugada tem um peso físico que você sente no corpo. Você está deitado num colchonete fino que cheira a décadas de uso, olhando para o teto que a luz fraca do corredor ilumina de forma constante. Porque aqui, a luz nunca apaga, completamente.
E você pensa, não porque quer, porque não tem como não pensar. Pensa nas pessoas lá fora que sabem ou vão saber, na cara da sua mãe quando receber a notícia, nos planos que existiam para essa semana que agora não existem mais, na versão de você de 48 horas que não tinha ideia do que estava vindo. Essa versão parece de outra vida. O que poucos te contam sobre a prisão é o que ela faz com a percepção de si mesmo, não imediatamente, no acúmulo. Cada dia que passa dentro redefine sutilmente o que você considera normal. O espaço pequeno vira normal, a rotina imposta vira normal, a ausência de escolha vira normal. E normalização é o mecanismo mais poderoso e mais perigoso que o ambiente usa, não intencionalmente, mas inevitavelmente. Você já pensou em como o ambiente que você habita define o que você considera aceitável? Esse processo começa na primeira noite, silencioso, irreversível se você não estiver atento. O segundo dia revela a estrutura real. A rotina institucional não pergunta como você dormiu, ela simplesmente começa, no horário dela, no ritmo dela, com a lógica dela. Café da manhã distribuído em uma hora específica, contagem de presos em horários fixos, movimentações permitidas em janelas de tempo determinadas, tudo cronometrado, tudo repetível, tudo desenhado para manter controle através da previsibilidade. E você vai se encaixando nessa rotina não porque quer, porque não encaixar tem custo maior do que encaixar. É a primeira forma de adaptação, pequena, quase invisível, mas real. Começa a observar as dinâmicas com mais atenção. Quem conversa com quem evita quem tem acesso a recursos que outros não têm e como esse acesso foi conquistado. A economia interna da prisão é complexa e completamente paralela à de fora. Itens básicos têm valor desproporcional, informação tem valor, silêncio tem valor, lealdade, mesmo que circunstancial, tem valor. Você não tem nada ainda, chegou sem nenhuma moeda nessa economia, e a forma como você vai construir seu espaço nesse ambiente vai depender de escolhas que você fará nas próximas horas e dias. Escolhas que parecem pequenas, mas que definem como você vai ser lido por todos ao redor. Você está sendo avaliado o tempo todo, por todos. Mesmo quando ninguém parece estar olhando, alguém está. No terceiro dia, alguém se aproxima de você. Não de forma ameaçadora, de forma calculada. Um homem mais velho, que claramente tem um papel estabelecido naquele espaço, senta perto de você no pátio e começa a conversar. Casual, quase amigável, mas você já aprendeu o suficiente nos últimos dias para entender que nada aqui é completamente casual. Ele faz perguntas simples: de onde você é, por qual motivo está lá, quanto tempo de pena. Você responde com o mínimo, não por estratégia elaborada, mas por instinto que o ambiente já começou a afiar. Ele observa suas respostas não só pelo conteúdo, pela forma, como você fala, o que você esconde, o nível de medo que vaza apesar do esforço de contê-lo. No final da conversa curta, ele te diz algo que você vai carregar por muito tempo. Aqui tem regra. Quem segue, dorme. Quem não segue, não dorme. Simples, direto, sem ameaça explícita, mas com um peso que dispensa explicitação. Você entendeu, não só o conteúdo da frase, o que ela representa, que existe uma ordem paralela à institucional, que essa ordem é mais presente no cotidiano do que qualquer regra oficial, que navegar nessa ordem, sem se submeter completamente, sem a ignorar completamente, é o equilíbrio impossível que você vai precisar aprender a manter e que ninguém vai te ensinar formalmente. Você aprende vivendo, ou aprendendo com o erro alheio, se tiver sorte. Aqui está o que eu prometi revelar. Como a prisão realmente funciona, além do que qualquer série ou documentário mostra. A prisão brasileira opera em 2 sistemas simultâneos e interdependentes. O sistema oficial, composto por regras institucionais, agentes penitenciários, direitos formais do preso, e o sistema paralelo, composto pelas organizações que controlam o cotidiano real das celas, dos pátios, da economia interna. Esses 2 sistemas não se ignoram, eles coexistem numa negociação tácita e constante. O sistema oficial mantém a estrutura física e o controle de superfície. O sistema paralelo gerencia o que acontece dentro dessa estrutura no nível humano.
E quem está preso navega os dois, quer queira ou não. O PCC, por exemplo, está presente em mais de 90% dos presídios do estado de São Paulo e em proporções significativas de outros estados, segundo pesquisadores como Camila Dias e Marcos Alvarez. Sua presença não é só de violência, é de regulação. Ela define quem pode fazer o quê, como os conflitos são resolvidos, qual é o código de conduta esperado. Ignorar isso não te protege, te expõe. E entender isso não significa aderir, significa navegar com consciência. Você também começa a entender, nos primeiros dias, que a prisão não ressocializa, ela adapta. Adapta você a um ambiente específico que não existe em nenhum outro lugar. E essa adaptação, quanto mais longa, mais difícil de reverter quando você sai. E aqui está a grande entrega. O que a primeira prisão faz com uma pessoa que a maioria nunca para analisar de verdade. Ela cria uma bifurcação permanente, não no sentido determinista, no sentido de que a experiência divide a sua vida em antes e depois, de forma que nenhum outro evento faz igual. E o que você faz com essa bifurcação, como você processa, que decisões toma a partir dela, que narrativa constrói sobre o que ela significa, define trajetórias completamente diferentes. A maioria que passa pela prisão pela primeira vez sai com uma de duas configurações mentais. A primeira, nunca mais, com clareza física do que aquilo custa, com motivação real de construir algo diferente, com o choque ainda fresco o suficiente para alimentar mudança. A segunda, já sei como funciona, com a adaptação já feita, com o medo inicial dissipado, com a percepção de que sobreviveu, o que pode paradoxalmente reduzir a aversão à repetição. A diferença entre essas duas configurações não é caráter, é suporte. É o que espera do lado de fora quando você sai. É quem está lá. É que oportunidade existe. É que narrativa o ambiente ao redor vai reforçar sobre quem você é e o que você pode ser depois disso. A prisão em si não decide qual das duas configurações você vai ter. O ecossistema completo ao redor dela decide. E esse é o dado mais importante e mais ignorado de toda essa história. Semanas depois da entrada, você já não é o mesmo que chegou. Não de forma dramática, de forma molecular. Pequenos ajustes na postura, na forma de observar o ambiente, na quantidade de informação que você compartilha com quem, na velocidade com que você lê intenção nos outros. Algumas dessas mudanças são adaptações necessárias para sobreviver num ambiente hostil. Outras são erosões sutis de quem você era, camadas de abertura, de confiança, de leveza que o ambiente foi consumindo sem pedir licença. E a questão que você começa a se fazer, num silêncio específico de madrugada, é: o que eu vou levar disso quando sair? Porque você vai sair. Não sabe quando, mas vai. E a pessoa que sai não é idêntica à que entrou. Nunca é. A questão é o que mudou e em que direção. Estudos do IDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e de pesquisadores de política criminal mostram que a taxa de reincidência no Brasil gira em torno de 70%. Isso não é falha individual de 70% das pessoas. É falha sistêmica de um modelo que pune sem reconstruir, que isola sem reintegrar, que devolve pessoas ao mesmo ambiente sem oferecer ferramentas diferentes. Você está dentro desse sistema agora. E a pergunta que vale mais do que qualquer outra é: você vai deixar ele te definir ou vai usar esse tempo, por mais duro que seja, para construir algo que o ambiente de fora ainda não conseguiu te dar? A prisão ensina coisas que nenhuma escola ensina, não porque é boa professora, porque é professora brutal que cobra presença total. Ela te ensina sobre hierarquia humana, sobre economia de recursos escassos, sobre o que as pessoas fazem quando tiram tudo o que é supérfluo e sobra só o essencial. Te ensina sobre solidão de um tipo específico, a solidão de estar rodeado de gente e não poder ser completamente você com nenhuma delas. Te ensina sobre tempo, o que ele vale, o que significa perdê-lo, o que é possível construir dentro dele mesmo quando ele é imposto e não escolhido. Mas o que ela não ensina, o que nenhum sistema punitivo ensina por design, é o que fazer com tudo isso quando a porta abra de novo. Essa parte é sua. É a parte que ninguém pode fazer por você. E é a parte mais importante de toda essa história. Se você chegou até aqui, você aguentou um vídeo que não tinha resposta fácil, que não prometeu solução simples,